Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma live. Como é que foram aí de feriado? Me contem. Deixa eu colocar aqui. Oi, Vanessa. Oi, Fá. Suplementação como diferencial no consultório pediátrico. Vou aguardar entrar a minha convidada, doutora Bianca Prado. E manda, gente, um aviãozinho da live para aquele seu colega, para o seu pediatra, né? Aquele pediatra que você ama, que você confia, que já é assertivo no diagnóstico e na conduta, mas que você sente que falta, né? Esse olhar, principalmente aí para os exames laboratoriais de maneira diferenciada, de maneira funcional, que falta aquela suplementação, né? Eu amo acompanhar as alunas, as minhas alunas. Gente, eu tô meio fanha aqui, que eu tô um pouquinho gripada, tá? Mas acho que tá ok. Mas eu amo acompanhar minhas alunas e ver os seus pacientes repostando o quanto que melhoraram com a suplementação, né? Feita aí de maneira segura, de maneira adequada. Vira e mexe, eu vou dando uns prints. Eu tentei fazer um grupo, gente, de prints de suplementação de alunos. E jogando depois tudo lá para poder repostar o tanto de sucesso que meus alunos têm, que os pediatras e nutricionistas têm, quando começam a suplementar de maneira segura, de maneira assertiva, né? Eu recebo todos os dias depoimentos de alunos falando quanto que estão mudando a vida dos pacientes e das famílias fazendo uma suplementação assertiva, né? Oi, Bianca, você chegou! Vou te mandar aqui o convite para participar da nossa live. Cadê você? Aqui. Gente, eu quero saber quem é que tá aqui. Olá! Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda novamente aqui. Nem sei quantas lives a gente já fez juntas. Acho que essa é a segunda. É segunda só? Achei que tivessem mais. Não, acho que foram. Ah, então tá bom. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem, a Bianca. Pra mim tá cortando só um pouquinho, assim. Você não tá muito nítida. Mas não sei se é só pra mim aqui. Oi, Carol. Ou se é pra mais pro pessoal também. Tá cortando um pouquinho. Não sei se você tá no Wi-Fi daí, Bianca, ou se você tá. Até tirei o Wi-Fi aqui para melhorar. Tirou? Foi. Ah, então vamos ver se vai melhorar um pouquinho. Porque pra mim você tá bem embaçado, assim, quase não tô te vendo. Para mim, você também é embaçada. Assim. Ai, meu pai. Ah, acabei de ver que eu que tô no 5G aqui. Deixa eu ver se eu vou pro. Deixa eu ver se eu vou pro Wi-Fi pra ver se melhora. Aí, fui pro Wi-Fi. Pode ser que seja eu. Ó, Gente, Bianca é a nossa aluna da pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional do NC Instituto, né? A turma 1 de 2023. E Bianca, muito esperta, boba nada, falou: Ó, você quer saber? Eu vou fazer o curso de suplementação junto, não vou ficar só na pós-graduação, não. Porque ela entendeu que se a gente quer promover saúde, se a gente quer falar de prevenção, a gente precisa dar os substratos para o organismo daquele paciente, daquela criança funcionar de maneira adequada, né, para conseguir promover
a sua autocura, porque eu sempre falo que a gente não cura ninguém, a cura vai estar dentro do paciente, a gente só precisa dar ferramentas para aquele paciente, para que ele encontre a sua autocura, né? E aí, eu convidei ela hoje para vir aqui para a gente conversar um pouco, né, sobre essa questão da suplementação. Como que a suplementação ajudou ela, vem ajudado, e quais foram as portas, vamos dizer assim, que esse olhar integrativo e principalmente a suplementação, que é o nosso tema de hoje, quais foram as portas que a suplementação abriram na carreira dela, no consultório dela, de outras parcerias e de tudo mais. Então, Bianca, eu queria que você contasse um pouquinho, né, se apresentasse, contasse um pouquinho assim da sua história, quando você conheceu o meu trabalho, conheceu a pós e começou a fazer o curso de suplementação e o que que mudou por aí. Eu não sei, eu tô te vendo ainda bem Eu tô borrada. um pouco borrada aqui. Eu quero saber quem tá aí. Lu, Lari, Pai, pra me conta. Eu também tô borrada ou é mais a Bianca? mim tá um pouquinho. Ai, acho que agora melhorou. Tá, então vamos Agora lá. melhorou. Vamos, me conte. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês nessa live de hoje com a Natália, que é a minha mentora, que eu sempre falo que é a pessoa que abriu os meus olhos e as portas para a verdadeira pediatria que hoje eu pratico aqui no meu consultório. Eu terminei a minha residência em março de 2023 e a Natália apareceu no meu caminho exatamente. Nós começamos em junho, após? Foi, acho que julho. Em julho. Então, assim, eu saí da residência, a Natália apareceu no meu caminho, vi Instagram patrocinado, acho que já era um chamado ali que eu precisava ir para aquele caminho, porque, claro, que nós pediatras, a gente termina a residência, a gente tem medo, porque o que a gente aprendeu na medicina tradicional, assim, né, e na residência? Salvar crianças. Era o que eu sabia fazer. Fazer emergência, fazer plantão, era o que eu sabia fazer. Mas eu nunca quis viver disso, apesar de gostar muito meu foco sempre foi abrir meu próprio consultório. E aí, quando você vai abrir o consultório, é aquele medo, né? Eu vou abrir consultório, eu vou entrar no convênio, eu vou atender convênio, não vou atender convênio, nossa, mas você vai atender particular? E aí vem aquele mundaréu de palpite, opinião Cada e um dentro da sua crença e da sua realidade, né? Tipo, ai, não, eu não tenho. Não, esquece você começar consultório sem cobrar particular, tem que entrar para um convênio, tem que fazer uma carteira de clientes, de pacientes, depois você migra, né? E eu sempre fui contra, sempre fui a favor de você já começar no particular, um valor um pouco mais em conta da consulta, depois você vai levando de acordo com a procura e a demanda. exatamente. E aí eu fiquei naquilo, né? Entro, não entro, tenho medo, tava muito insegura. E aí apareceu a oportunidade da pós, eu falei assim, gente, eu acho que é isso que eu acredito, acho que é isso que eu sempre acreditei, mas nunca aprendi, ninguém me mostrou que era assim que tinha que ser feito. Eu acho que eu vou arriscar. Na verdade, eu resolvi arriscar entrar na pós. E assim que eu entrei na pós, a gente já começa. Eu acho que o mais rico de tudo da pós e do grupo de suplementação é as trocas que a gente tem com os outros profissionais. Não só com a Natália, né? A Natália dá esse total suporte, que eu sempre. Eu nem chamo de suporte, eu chamo de pegar na mão. Eu acho que nessa hora que a gente sai da residência, a gente precisa de alguém para pegar na nossa mão. Eu acho que eu nunca nem tive durante a minha residência alguém que pegasse na minha mão mesmo. E eu encontrei isso na Natália. E aí, com aquelas trocas entre todas nós ali no grupo, ah, não, vamos abrir consultório? Aí eu falei assim, vou abrir. E vou sem convênio. Nossa, quando eu decidi que eu ia sem convênio, a cidade, uma cidade ainda de interior, né? Me atacou muito outros profissionais que isso era impossível, que não dava certo, que eu ia à falência e que isso e que aquilo, enfim, todos os palpites negativos. Porém, eu persisti no meu propósito, que é óbvio que a gente não tem como a gente falar, a gente não precisa do dinheiro. Como é que a gente precisa? Gente? Todo mundo tem conta para pagar. Mas
escolhi naquele momento que minhas contas seriam pagas pelos plantões que eu ainda gostava, que gosto de fazer, né? Ainda faço, mas que eu ia tentar o particular do consultório. E assim foi. Eu comecei após, oportunidades foram surgindo. O começo, com certeza, foi difícil. Foi difícil entrar no mundo da integrativa, porque, na verdade, é tudo muito novo. Eu falo que com 10 anos 9 anos, né? Entre faculdade e residência, você aprendendo tudo que é tradicional. E aí, quando você vai lá, eu lembro que com um mês de pós, eu queria fazer só aquilo. Eu queria esquecer o que eu aprendi nos 9 anos. Eu queria métodos alternativos e complementares. Eu lembro muito, eu e algumas colegas, assim, das nossas perguntas para as monitoras era assim: o que vocês podem fazer, o que vocês fazem de maneira integrativa Para para tal coisa. disquesia, para cólica, para refluxo? Então a gente queria, a nossa ansiedade era fazer algo integrativo. Essa era a nosso anseio ali de E é um começo. parênteses, gente, que eu acho muito lindo, assim, muito legal, né? Porque o pessoal entra realmente, né, no primeiro momento ali na pós-graduação, igual a Bianca tá falando, super ansioso e tal, e como é que eu faço isso e aquilo. E hoje a Bianca é monitora da turma 3 da pós-graduação. Então ela veio de um lugar que ela tinha acabado de terminar a pediatria, sem saber nada, assim, né? Tentando entender o lugar dela, o que que fazia sentido para ela, o que que não fazia. E, né, 2 anos depois, ela vem sendo orientadora, monitora, e ela ainda duvidou dela, sabe, gente? Ela ficava, ai, mas será que eu vou dar conta? Será que... Não, não. Eu falei, vai, amiga, você vai ver que vai, porque, né, a gente vai construindo a nossa prática clínica, o nosso jeito de atender, a gente vai atendendo, vai ganhando cada vez mais experiências, vai fazendo outros cursos, né? Então, vai aprendendo com outros profissionais também, vai agregando cada vez mais conhecimento. E sim, com certeza a gente é super capaz de estar ajudando outras pessoas, né, num outro momento ali. E outra coisa que eu queria falar é que a importância, né, você, Bianca, sempre foi aquela aluna nota 10, então sempre estudou, sempre estava ali, como se diz, na primeira fileira, levantando a mão e estando presente, e participando, e assistindo às aulas, né? Ó, a Fabi também, outra monitora que entrou. É, ela era tão nerd, gente, que ela imprimiu os 1.500 slides do curso de suplementação. Ela deve ter gastado uma fortuna, não sei lá onde que ela mora, mas aqui, impressão. Mas, ó, foram umas 3 apostilas, né, Bianca? Desta grossura. Com todos os slides, mas esperta é ela, né? O certo seria realmente fazer isso. A Patrícia falando, Bianca é top, super ajuda a gente na turma E 3. aí, assim, eu percebi isso que quando eu estava ali na pós, que a pós ela nos abre um caminho, assim, né? Você está no túnel ali. Consciência, né? Só que no meio da pós, você sente que você quer mais, que você precisa aprofundar mais. E a suplementação, o curso de suplementação ela caiu exatamente na minha vida como ela cai na vida dos pacientes, né? Como a cereja do bolo que você coloca ali. Porque antigamente eu falo assim, na época que a Natália fez residência, no que eu fiz residência, ou até na faculdade mesmo. Vou falar de faculdade, né? Residência está muito próximo. Na faculdade, as queixas das mães sempre eram as mesmas num postinho de saúde. Tem uma vitamina que aumenta a imunidade? A minha resposta, há 5 anos atrás, era não. Não existe nada que aumente a imunidade. Porque era isso que a gente aprendeu a falar. O sistema nos ensina a responder, né? Porque o sistema não oferece coleta de exames, que a gente precisa desses exames, não tem como a gente falar que não precisa, né? Para a gente fazer uma suplementação básica. Então a nossa resposta era sempre essa. E eu sentia a necessidade que sim, que existia, né? Com a pós eu vi que existia, que a gente precisava, mas que a gente precisava correr atrás, né? Então, assim, não adianta ir lá. É que é muito, muito legal você estar trazendo, né? E é muito legal e muito maluco. Por quê? Porque na residência,
né, de pediatria. Vou começar lá atrás, igual você falou, na faculdade. Gente, eu lembro que eu tive, tipo, uma aula sobre vitaminas na faculdade. Eu lembro que eu juro, eu lembro direitinho. Eu tava na casa do meu marido, que na época era meu namorado, estudando essa parte de B12, B9, zinco. E eu, caraca, que maravilhoso isso, que legal. Uma aula que eu tive, né? Mas foi uma formação muito focada na doença. Então, eu nunca aprendi a coletar exames laboratoriais, né, para olhar B12, para olhar vitamina D, para olhar vitamina A. Pelo contrário, fui ensinada que não era necessário, que a gente vai pedir exames para diagnosticar alguma patologia do fígado, para ver se tem alguma insuficiência renal, algum problema nos rins, né? E na residência de pediatria, também ninguém falou sobre prevenção, apesar de pediatria ser uma especialidade super preventiva, porque a gente está pegando o ser humaninho ali desde que ele nasce, né? Podendo trabalhar para que ele não desenvolva doenças crônicas não transmissíveis ali no futuro. E aí, quando eu fui pra gastro, que eu vi aqueles pacientes sangrando pra caramba, né? Tipo, super anêmicos, e eu falava com meus chefes, mas. E era uma residência de gastroenterologia, hepatologia e nutrição, então a gente andava junto com as nutricionistas pra cima e pra baixo. E eu falava assim, gente, mas não é possível esses pacientes com retocolite ulcerativa, com doença inflamatória intestinal sangrando desse tanto, com umas ferritinas de 5, não vai suplementar? E aí, né, eu tenho todo carinho e amor do mundo, sou muito grata pelos meus chefes por todo conhecimento, mas eles falavam, não, o organismo dá conta. Mas dá conta, gente, a custas do quê? Dá conta, sabe? Tipo, às custas de um neurodesenvolvimento comprometido, às custas de ficar doente todo mês, às custas, sabe, de um monte de coisa. E foi quando eu comecei a buscar e a estudar, né, essa parte de vitaminas, de suplementação. E quando eu comecei a colocar em prática no consultório, assim, imagino como você, Bianca, a gente vê não só os resultados são incríveis, maravilhosos, né? E, assim, junto com os resultados, é, a confiança dos pacientes, né? De encontrar um Porque você profissional dá que entenda. e enxerga isso, né? O que eu acho que é o mais importante de tudo isso é você propor um tratamento, porque aquele paciente que te procura, ele quer algo positivo, né? Então ele entende o mínimo do quão benéfico é isso e ele espera a melhora, né? Então, e é claro, né? Não é a mesma coisa que você dar uma dipirona para dor. Não é uma coisa que acontece uma hora depois, um dia depois, uma semana depois. Não é. Aí, deixa eu contar um babado. Esses dias, né, eu recebi. Porque assim, gente, minhas amigas, ó, minhas alunas, elas viram quase minhas amigas, né? Porque eu converso, eu não tenho problema nenhum de responder, de nananã. Elas têm meu contato se elas quiserem, enfim. Eu sou bem assim, acessível, óbvio que dentro do possível, óbvio que, enfim, né? E aí uma aluna outro dia mandou assim, Nath, eu tô indignada, que eu tô muito brava, que não sei o quê. Você acredita que eu tô num grupo de um curso, não sei o que lá das quantas? Que alguém pediu indicação de um curso de suplementação. Aí eu falei, nossa, porque o seu curso de suplementação é maravilhoso, o curso da Natália, façam, não, eu aprendi muito. E aí, uma aluna lá do curso X me mandou esse áudio. Aí o áudio era assim, ai, porque eu tô até pra fazer um Reels desse áudio. Que a pessoa acho que nunca vai, se bem que ela foi aluna, mas enfim. Ai, porque esses cursos desse povo de suplementação, tudo é sobre individualização. Ah, não sei o que lá porque depende. Ah, porque não sei o que lá porque depende. Eles nunca falam, nunca dão a receita de bolo do tipo, B12 é 5 microgramas por quilo dia, o ferro é 2, o zinco é tanto, a B9 é tanto, a B1 é tanto. Eu fico puta, porque toda hora ela fala que tem que individualizar e aí não ensina nada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, já foram mais de 1.000 alunos formados. Eu acompanho alguns alunos, principalmente quem é aluno da pós-graduação, né? E eu vejo os depoimentos dos pacientes falando que não ficaram mais resfriados, que não precisaram mais tomar antibiótico, que estão comendo bem, que o intestino melhorou, que a dermatite curou. Como que
Eles não aprendem. E óbvio, gente, não existe receita de bolo E quando eu falo de suplementação. ainda bem que não existe. Só que Porque imagina se a pessoa. a quantidade de iatrogenias que faríamos com essas receitas de bolo. Só que assim, se a Bianca assistiu às aulas, foi até o fim e conseguiu fazer uma suplementação e tá conseguindo transformar a vida, assim como a Betânia, a Maria, a Cecília, por que que ela não conseguiu? Porque ela não assistiu às aulas, meu povo, né? Não é? E não vai ter. Se ela quer receita de bolo, se ela quer aprender dose, igual tem dose de antibiótico, igual tem dose de dipirona, eu sinto muito, mas não vai ter. Integrativa para ela. Pois é. E E aí a tudo gente. bem ela não querer ser da integrativa, né? Assim, a gente tem que respeitar mesmo as escolhas, né? Mas eu acho que a nossa função enquanto pediatras, com o olhar integrativo, é mostrar. Eu tento mostrar tanto para as famílias como para os meus colegas os benefícios disso. E é claro que a gente é criticado a cada dia, a cada momento, todo dia, é criticada. Mas hoje eu coloquei muito na minha cabeça, assim, quando no começo da pós eu ficava extremamente irritada quando eu via um post falando mal da integrativa. Eu ficava surtada, queria responder, queria ir lá responder e tal. Hoje é algo que não me afeta, é algo que eu vejo diariamente depoimentos, feedbacks dos meus pacientes durante consulta, durante respostas em algum post que eu faço, né, algum story, alguma caixinha de pergunta, o quão eles se beneficiaram com isso. Mas é claro, tudo demanda paciência, tudo demanda Comprometimento. comprometimento. A suplementação, ela nunca vai ser milagrosa, não vai ser. Então a gente tem que entender, nós enquanto profissionais, juntamente com as famílias, que às vezes na grande maioria são leigos, que a gente não pode cobrar tanto, então a gente tem que ensinar o básico, né, que é uma alimentação saudável, que é um sono de qualidade, que é um contato com a natureza, uma prática de atividade física, um intestino funcionando bem, para a gente vir com a cereja do bolo, colocando exatamente o que está faltando ali para aquela criança. Então, é assim que a gente consegue. Então, isso demanda tempo, paciência, comprometimento, mas que com certeza, Não, em é, 99% dos casos, as famílias trazem esse feedback positivo, né? E exatamente. aí é Eu, nesse positivo que a gente cresce. Foi assim que eu isso, cresci. Foi porque é isso que eu ia falar, porque vira um ciclo, né, Bianca? Tipo, você atendeu aquele paciente, você fez uma suplementação personalizada, individualizada, manipulado. Esse paciente ele melhora tanto, ele fica tão grato, tão feliz que ele começa a indicar você para outros pacientes. Esses outros pacientes começam e aí vira uma rede de indicação, de indicações, não só de indicações, mas de fidelização desse paciente, porque ele não quer te largar nunca mais. Inclusive, ele quer, a mãe quer passar com você. Aí quer encaminhar o marido, aí você não atende meu marido, você não suplementa meu marido, você não olha os exames da minha mãe. Não, hoje, Daqui a pouco. sábado eu recebi, sábado agora no espaço. Se eu não atendia uma senhora de 70 anos, eu falei assim, minha mãe querida, eu não dou conta, não sei nem atender mais adulto, eu só atendo pequenininho. Falei, não, passou de 50 quilos, eu não dou conta, não. Pois é, Não é as mães, eu atendi a família inteira, atendi a avó, atendi o pai, mas eu falava, né? Por exemplo, eu eu não amo sei. mães, né? Então, assim, as gestantes, as puérperas, eu atendo. É, Falo que isso é até um plus ali que a gente oferece para essas mães, porque acaba incluso na consulta já da criança, né? E a mãe se sente muito agradecida e eu acho que também não nos custa fazer isso por elas que se fidelizaram a gente. Mas é muito bom, sabe, assim, você olhar para sua trajetória. Então, isso falando hoje para outras pediatras, né, que às vezes tem medo, né? Tem medo do incerto, tem medo do investimento que está ali fazendo, porque investe dinheiro, investe tempo. Então, você precisa ter esse tempo acreditar. disponível, É, né, para estudar. Não adianta você ir lá ver a aula, você ir lá e imprimir os slides. Isso qualquer um dá conta de fazer, né? é. Qualquer secretária faz para você. Mas o comprometimento mesmo, né, de sentar, buscar, estudar, discutir,
analisar paciente por paciente, pedir ajuda, porque assim, quantas vezes eu pedia socorro para as monitoras, e a Natália brincou que eu tive medo de não dar conta, porque eu pensava assim, se alguém me sugar 50% do que eu suguei as minhas monitoras, eu não vou dar conta. Era isso que eu pensava. Ah, coitada. Ela tava com medo de ter uma Bianca na turma Eu falava e. assim, se tiver, eu tô perdida, porque eu não vou dar conta, porque eu sugava até a última gota que eu tinha, que eu podia, assim, da Natália, de me ajudar. E foi assim que eu consegui a entender, né, que o funcionamento de tudo e conseguir montar as minhas próprias prescrições, as minhas próprias suplementações. Mas claro que hoje eu ainda tenho dúvida. Hoje Ô, Bianca, eu ajudo. agora eu brinco assim, sabe? Que até pra falar mal, a pessoa tem que entender das coisas, entendeu? Então, tipo assim, ah, eu não gosto de suplementação, ah, eu não acredito, ah, eu não faço, não faz sentido pra mim. Tá, então beleza. Até pra você falar mal, você tem que ir lá estudar. Você tem que ir lá, né, avaliar. E até eu queria mostrar aqui um pouco da plataforma do curso, gente, pra vocês terem ideia, tá? O curso de suplementação, ele é um curso de extensão universitária. Então, ó, são mais de 107 aulas. Então, a gente vai desde o início, né? Então, mostrando que a suplementação é a cereja do bolo, que a gente tem que olhar para o ser humano como inteiro, tem que olhar para esse intestino, tem que olhar para esse ambiente, a importância do alimento em primeiro lugar. Depois a gente vem com dados mostrando o panorama da pediatria, ó, panorama da fome oculta. Ah, acabei entrando aqui sem querer. Semiologia dessas deficiências nutricionais, nutrição funcional, individualidade bioquímica, avaliação dos exames laboratoriais, que é uma aula super importante, né? Tem todo o módulo de intestino, depois vem um módulo inteirinho de minerais, zinco, cobre, magnésio e ferro. Como diagnosticar adequadamente as anemias, selênio, cálcio. Depois vem um módulo que é o módulo das vitaminas. Então, todo o complexo B, vitamina C, vitamina A, vitamina D, A. Depois vem esse módulo que é meu queridinho, que é da suplementação em cada, né? Suplementação no autismo, suplementação no TDAH, no T21. E depois, por último, como suplementar tanto a gestante, como a lactante, como de 0 a 12 meses, de 12 meses a 24 meses, 2 anos a 5 anos. Então, assim, eu nunca vi algo tão completo e tão prático. E aí, Bianca, como a gente chegou aqui na metade da live, um pouquinho mais, eu queria convidar o pessoal, tá? Para o workshop que eu vou fazer no dia 29/4, que vai ser um workshop Suplementação Essencial na Infância, onde eu já quero, Bianca, ensinar eles a suplementarem o básico, sabe? Tipo assim, aqueles 4 itens que eu falo: ferro, polivitamínico, lipossolúveis e ômega. Então, eu quero ensinar o que que precisa para suplementar, como avaliar os exames laboratoriais ali, principalmente os que a gente mais vê, que é hemograma, a ferritina, né, o metabolismo do ferro. Porque eu quero que eles entendam tanto que existe uma necessidade muito grande, né, de suplementação. A gente precisa aprender a avaliar corretamente esses exames laboratoriais, porque a gente está comendo muita bola, muita bola. Eu fico chateada às vezes quando eu atendo alguns pacientes, eu atendo pouco, vocês sabem, mas eu atendi semana passada, né, 2 irmãs que já vinham passaram em consulta comigo final do ano retrasado ou ano passado. A gente já estava ajustando toda a parte do metabolismo do ferro, do zinco, do selênio, porque elas tinham alterações da tireoide. Elas tinham um TSH de 9, que caiu para 2,5 depois da gente ajustar intestino, ajustar a alimentação, ajustar os suplementos. Ficou ali o tempo que estava suplementando bonitinho. Parou de acompanhar comigo, o que que fez? Bagunçou esse TSH de novo. A pediatra entrou com Puran. Agora a gente está tentando resgatar isso, tá tentando novamente modular essa tireoide para poder diminuir, tentar tirar essa medicação, né? Mas a gente não pode comer essa bola, né? A gente precisa aprender a dar pro metabolismo, pro organismo, aquilo que ele precisa para funcionar de maneira correta. E aí, a partir disso, não desenvolver doenças, né, crônicas, enfim. Então,
eu quero convidar, tá? Quero que comentem SUP. Gente, comenta SUP aqui. Quem quer participar desse workshop? Coloquei um valor, Bianca, de R$ 64, amiga. Tipo assim, pelo amor de Deus, né? Mega, hiper em conta, tá? Pra que ninguém dê a desculpa que, não sei o que, não. Então, tô passando para convidar, tá? As Nutris também estão convidadas para o workshop do dia 29. Não vai ficar gravado, tá? Vai ser um workshop ali ao vivo. Assistiu, não assistiu, não assistiu mais. E é isso que eu posso dizer. Assim, não percam, porque eu quero ensinar essa suplementação essencial, né? Tem, como bem a Bianca sabe, que eu já tô sabendo aí das fofocas, que ela já vai começar a atender bastante paciente TEA, vai começar a trabalhar, né, bastante com esses pacientes. Existe muito mais do que eu vou ensinar, claro. Mas se você entender ali o básico, o que que você precisa pensar, o que que você precisa saber, qual que é a forma certa de manipular, se é em gota, se é em xarope, se é em suspensão, se é em solução, se é em goma. Inclusive, a gente vai ter outra live essa semana, viu, gente? Falando exatamente sobre a forma correta de manipular os suplementos, né? Mas já vai ser, assim, muito bom, né? E já vai conseguir ajudar muito. O workshop acho que vai ser na terça que vem já, gente. Na quarta, terça-feira que vem. Quarta-feira, dia 30, vocês já podem começar a ter um outro olhar sobre os exames laboratoriais e sobre a suplementação desses pacientes. E eu falo muito isso, né, Nath? Quando a gente aprende quando a gente pega a primeira sementinha e aprende, aquilo parece que nos alimenta de uma forma que você quer mais. Quer mais. Você não consegue. é, eu particularmente me via assim, quando eu terminei a pós, terminei o curso, eu falava, gente, mas eu preciso de mais, eu quero mais. E aí você É. começa, né? O que eu acho mais incrível, igual eu falei no começo, são as relações que a gente cria, né? As oportunidades que aparecem, as trocas que a gente tem com outros profissionais. Então, assim, depois de você me apresentou a Camila Munhoz, que também é Tava gastropediatra, aqui né? na live agorinha. Não sei se ela tá aí ainda, mas ela entrou aqui que eu vi. Que é da nossa mesma linha, assim, o quanto a Camila me ajudou. Depois eu fiz o curso com a Adriana Marim também, que eu lembro a primeira vez, eu não lembro se eu comentei isso com você, mas com ela eu falei pra ela, falei assim, o dia que eu assisti a sua primeira aula ao vivo, da aula da pós da Nath, eu saí da aula, fiquei surtadinho. Falei, não dou conta, é difícil demais, isso é difícil. Não consigo. E depois, um ano e meio depois, estava eu comprando um curso dela, porque eu achava que o jeito dela era o melhor. Então, assim, tudo falta a gente É conhecer. igual as monitoras, às vezes, né? Vocês têm que assistir de novo as aulas, né? Assim, quando vocês se tornam monitoras para poder fazer o resumo. E aí teve uma monitora que falou: Meu Deus, eu tô encantada. Eu acho que quando eu assisti essa aula, eu nem achei tão maravilhosa assim, mas tá fazendo mais sentido ainda. Porque a primeira vez que a gente vê, às vezes, um conteúdo, a gente não capta tudo, assim, não entra tudo. Então, quando a gente assiste de novo e aquilo já tá no nosso coração, já tá fazendo sentido, a gente fala: Meu Deus, que incrível, muito legal. E assim, é um caminho muito sem volta, mesmo depois que você entra e você vê os resultados. Então, hoje, já que a Nath contou essa pseudo fofoca aí, eu senti no meu coração ao longo desse último ano, assim, tanto com o aumento de demanda de consultas, né, no meu consultório, que eu lembro que nós começamos em junho, aí eu conheci pessoalmente a Nath em março, que foi em março do ano passado que eu encontramos num congresso em São Paulo. Eu tinha triplicado consultas. Hoje eu falo em quintuplicar do que eu comecei, né? E percebendo esse aumento de demanda, e principalmente desses pacientes autistas, eu comecei, dos poucos que eu atendia, né, que chegavam até mim, eu conseguia ver a melhora deles, assim, absurda, com o básico. O Assim, com básico. o básico mesmo, porque eu não sabia fazer outra coisa que não fosse o básico ali daquele comecinho. Então, com o básico, eu vi uma melhora, assim, absurda. Surpreendente. Às vezes o pessoal fica, não, porque não sei o que que eu quero aprender a trabalhar só com TEA, só com. Eu falo, gente, olha, se você conseguir aprender
sobre fisiologia, sobre bioquímica, sobre o básico da suplementação, você atende qualquer paciente, você consegue ter raciocínio clínico para tudo, assim, e melhora muita coisa, né? Exato. E aí hoje o que eu senti falta, né? O que eu comecei a ver é que assim, eu conseguiria desmedicalizar esses pacientes de forma natural, né? De forma manipulada e sair daquela mania de Ritalina e risperidona para todo autista e TDAH. E aí foi quando eu decidi que eu ia começar uma nova pós-graduação também, só focada em TEA e TDAH, voltada para medicina integrativa, porque hoje eu acho que é que as mães querem da gente, né? É, não Enquanto dá profissionais. para falar que Então, tratamento de TEA coisa, é só terapia a e, gente né, só aba e risperidona. fala, Não tem como, né? hoje, atualmente, eu fiz a minha escolha lá atrás, né? Em 2023, quando eu comecei com a Nath. E hoje eu sou escolhida, né? Então, eu sou escolhida para ser a monitora. Nunca almejei isso. A Nath sabe muito bem que às Às vezes eu comentava deixei ela fora, tá, gente? Ela, mimimi, mimimi. Aí eu falei com a Lu, minha secretária, a Lu, nem chama de novo, tá? Vê com mimimi, tem mais gente querendo, a gente volta. ela. Então, assim, nunca foi uma coisa que eu almejei. Então, assim, você vê você sendo escolhida para fazer monitoria de outras parcerias, desse novo projeto que apareceu para mim sobre atender pacientes autistas da Mari Zacas, que foi uma pessoa que eu conheci também na pós-graduação. Então, quando uma vez você escolhe, depois você é escolhida e o caminho se abre e você vai fazendo as suas escolhas, você vai fazendo, trilhando o seu caminho, fazendo a sua história, construindo o seu nome. Eu acho que nada é mais prazeroso, né? Então, assim, nem tudo é retorno financeiro, nem tudo é sobre dinheiro, mas é sobre tocar famílias, fazer a diferença na vida das famílias, dar o seu melhor para as famílias. Às vezes eu tô com pessoas assim, ao meu convívio, né? Tipo assim, nossa, mas minha avó, por exemplo, nossa, mas Bianca, seu celular é 10 horas da noite, tem gente te mandando mensagem, que jeito que é o cocô da criança, mas cocô de criança é assim mesmo. Eu criei 7 filhos assim, nunca precisei perguntar para ninguém. Falei, vó, mas hoje é diferente, a gente precisa disso. Então, assim, o que você vende, né, atualmente hoje num consultório particular, a gente vende, né? Isso aqui é uma coisa que é vendável pra gente, é instagramável, não tem como a gente sair disso. Mas o que você colhe depois do que você vende, é o que eu sempre falo para eu sempre falei isso para a Natália, e assim, eu vi isso acontecendo na minha turma e eu vejo isso acontecendo nessa turma atual. A Natália entrega tanto que as coisas voltam para ela de outra maneira, né? Então volta com turmas novas, com novos alunos, com novos projetos, com o instituto crescendo, com reconhecimento, e as coisas voltam. Uma vez ela escolheu e hoje ela é realmente a escolhida. Maravilhosa. É exatamente isso. Não é sobre o dinheiro que a gente ganha, mas é sobre o impacto e a transformação, né, que a gente faz na vida das pessoas, que realmente não tem preço. E que eu espero, Bianca, que, né, quem tá aqui nessa live, quem vai assistir depois, os pediatras e os nutricionistas, né, que eles possam impactar cada vez mais pessoas, fazer a diferença na vida de cada vez mais pacientes, para que a gente possa ter uma infância menos medicalizada, né, mais conectada, né? A gente está falando muito aqui sobre suplementação, às vezes eu fico até preocupada de parecer que a suplementação não é integrativa, porque a gente está, né, dando algo que o paciente pode adquirir na natureza, mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim, né? Nosso solo mudou, nosso alimento mudou, a forma de armazenamento desse alimento, a forma de transporte, a absorção no intestino, enfim. E a Então, nossa tem muita. cultura que às vezes não nos permite oferecer o melhor, né? Às vezes eu falo muito isso para. Eu estava falando agora numa consulta de telemedicina, o quanto a nossa cultura ainda é contra, né? Às vezes as mães que querem manter uma alimentação saudável estão sempre sendo criticadas. Ah, mas é difícil, o enjoadinho, a Nem me enjoadinha. fale, É gente, é quase bem que um complicado. absurdo você pensar que você está fazendo certo para o seu filho e você é criticado. Porque Menina, ah,
Pura. Olha, eu vou te falar. Ainda mais agora que eu tava viajando, cheguei ontem à noite, né? É muito difícil. Você tem uma irmã, não tem uma irmã que libera tudo? Ai, amiga, é um equilibrar de pratinhos que só Jesus na causa. Porque tem hora que você fala, ah, tá bom, vou deixar dar. Aí daqui a pouco você quer tomar a rédea de novo. E é complicado. Quando chegar a sua vez, você me conta, tá? Mas enfim, o importante é que já voltou pra rotina, já voltou pra alimentação saudável, né? Mas assim, ontem no avião, eles dando aqueles salgadinhos fritinhos, sabe? Tipo torcida da galera. Aí eu, Ah, meu é. Deus, não podia dar, gente, uma maçã, não pode dar um negócio menos ruim, assim, Aí só dava trem frito. que óbvio que a criança quer. Como que não? Lógico. Não, olha, só Jesus. Mas enfim. Mas assim, passando aqui então, gente, queria, né, agradecer a Bianca por estar aqui, contando um pouco de como foi para ela. Conforme você foi contando, eu fui ficando aqui super alegre e emocionada, né? De estar vendo o teu caminho, tá vendo sua trajetória, tá vendo teu sucesso e principalmente quando você está transformando a vida aí das famílias e das crianças e da sociedade como um todo. Eu fico muito feliz. Tem hora que eu me esqueço disso, sabia, Bianca? Eu tenho que me lembrar, falar, gente do céu, que trabalho, desculpa o palavrão, foda que eu faço, como que né? O que eu vim fazendo, igual você foi falando, devagarzinho e o caminho foi sendo feito e, enfim, e como que isso vem transformando a vida das pessoas, das crianças. E eu quero que mais profissionais tenham acesso a isso, tenham acesso a essa transformação, a parar de comer bola, de não enxergar o que pra gente, né, Bianca, antes não era óbvio, mas hoje é muito óbvio, uma deficiência que, como suplementa ali. É engraçado que no começo a gente acha complicado, depois a gente fica querendo, né? Gostoso avaliar exame laboratorial, pensar na suplementação, ver o resultado. Nossa, eu me amarro, assim, Eu em acho fazer assim, tudo isso. nós enquanto pediatras, eu lembro uma vez você me questionou alguma coisa assim, se é porque eu queria, eu acho que algum residente R- meu tava entrando e tal. Aí você me perguntou, ah, você fica preocupada dele abrir consultório? Eu falei assim, nossa, eu não, eu queria, era que todos os pediatras fossem assim, para que a gente não tivesse que ficar lutando assim com as mães, né? Tipo assim, ah, mas fulano falou isso, fulano criticou aquilo. Então, assim, se todo mundo conseguisse enxergar os benefícios que a gente está causando, que a gente não está vivendo numa concorrência, a gente está vivendo, trabalhando em prol da saúde de uma criança, né? Então, Hoje assim, não é no grupo, concorrência. E pediatra hoje eu falo que assim é vínculo, é o que o pai e a mãe cria com é, você. Se esse vínculo, se essa relação foi quebrada, ele vai criar com outro e tá tudo bem, porque é isso que precisa. O ideal era que todo mundo pensasse no bem daquela criança, não e não ficasse preocupado em criticar a conduta de um ou a conduta do outro. hoje num grupo dos milhares que eu tenho aqui de pediatras, uma pediatra falando que atendeu uma criança. Ah, não, mentira, foi uma Nutri. Uma Nutri falando que atendeu uma criança com uma HB de 12, só que uma ferritina de 5. Uma criança de 6 anos e tal, que tendo infecções respiratórias recorrentemente e tal. E aí ela falou com a mãe que ele não tolera ferro e mesmo tomando ferro não tá aumentando. Aí ela falou, olha, eu acho que o ideal então, ainda mais que ele tem 6 anos, era a gente fazer endovenoso. Só que eu, como Nutri, não posso passar endovenoso. Então, eu queria que você passasse com a pediatra X e tal, porque ela segue a mesma linha e ela vai concordar. Aí, só que a mãe parece que tem uma pediatra que é amiga da família, e aí foi na pediatra. A pediatra falou que é um absurdo, como pensar num ferro venoso, sendo que ela tá com uma HB de 12, que não tem necessidade, que essa HB tá boa. Aí a Nutri falando, tá, mas a ferritina tá 5, isso porque ele tá inflamado. Imagina, essa ferritina deve estar menor ainda, deve estar 1. Aí a pediatra falou assim que era muito arriscado fazer ferro na veia, porque podia fazer convulsão na hora do ferro. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, tipo assim, a gente precisa, né, que os profissionais estudem, se atualizem e aprendam, porque olha quantos impactos, né? Uma criança ficar aí tendo infecção de repetição todo mês, tomando antibiótico todo mês, tomando corticoide todo mês, acabando com essa microbiota, com esse intestino,
Tudo na vida é risco-benefício. Qual que é o risco, né? A gente tem que correr bem lento, a gente não vai fazer uma dose alta, a gente vai fazer com tantos ml de soro, nananã, no hospital, tudo. Eu não sei, eu nunca tive nenhum paciente que tivesse algum problema com infusão de ferro, né? Apesar que a gente sempre tenta utilizar a via oral, mas eu, como gastro, por exemplo, os pacientes cheios de questões gastrointestinais, né? Muitos não toleram via oral. Mas enfim, então é isso que você falou. Quanto mais profissionais entenderem que não é perigoso, que convulsão, então, gente, pode fazer uma alergia? Pode, sei lá. Acho que a alergia seria o mais plausível. Nada é isento Mas, de risco, né? A gente tem que entender isso, para isso que a gente estuda, que nada é isento de risco, né? Não é porque é suplemento que a gente vai usar torto à direita, né? Precisa exatamente. sentar e estudar. A gente precisa sentar e estudar para aprender e até para ter bom senso, né? Se é isso que você quer, se é isso que não quer. Porque quantas coisas na integrativa que você não concorda e que você não pratica? Que você não... Muitos. Eu também, eu também. Exatamente. Naquela época, bom senso, porque a gente precisa ver, a gente precisa olhar, né? Então, eu falo que tudo na vida a gente tem que ver o que a gente quer ser, e a gente tem que conhecer o que a gente não quer também, né? Então, assim, profissionais, colegas, que a gente tem aula, que a gente respeita, mas que você não quer ser igual e tá tudo bem, mas você tem que entender aquilo. É, exatamente. Por isso que a gente tem um curso com 200 horas, 106 aulas, 18 professores, certificado pelo MEC, para que você possa entender. E por isso que você deve participar do nosso workshop Suplementação Essencial na Infância, dia 29/4, às 19h30. Bianca, obrigada pelo Depois seu manda tempo, pelo o seu post do carinho. workshop para eu poder postar. Oi? Depois me manda ou me marca no post do workshop para eu poder postar. Ah, mando sim. Ó, a Marane aí. Oi, Marane. Sexta-feira estaremos juntas na nossa live. Ó, um beijo, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Venham pro workshop, não pensem duas vezes, porque com esse precinho, para tanta entrega, né? Eu não pensaria duas vezes. Tá bom? Um Beijo. beijo. Obrigada, Bia. Tchau.